Graça e paz, queridos. O Edson Barbosa, criador do método Aprendendo com a Bíblia. Neste vídeo estaremos dando um pequeno resumo da lição de número 11, que será ministrada agora no próximo domingo, que tem como tema o avivamento e a missão da igreja. O texto áureo nos diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos capítulo de número 16, versículo de número 15 e o versículo de número 16. A verdade prática nos diz: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Nesta lição estaremos vendo 3 objetivos principais. O primeiro objetivo é conhecer as características que evidencia o avivamento da igreja primitiva. O segundo objetivo é conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o evangelho sob o poder que vem do alto. E o terceiro objetivo é explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação dos dons espirituais, isso mesmo, e o poder do Espírito Santo de Deus. De fato, nesses últimos tempos, a Igreja de Cristo precisa de um avivamento espiritual para proclamar o Evangelho sobre o mundo que está em rebeldia, que de fato está contra Deus. E aquele que está contra Deus, certamente é contra a Igreja de Cristo. Por conta disso, precisamos de um revestimento que vem lá do alto. No primeiro tópico, nós estaremos abordando sobre o avivamento após a ressurreição de Cristo. O avivamento após a ressurreição de Cristo. O primeiro subtópico vai dizer assim: o desânimo dos discípulos. Após a morte de Jesus, os discípulos ficaram tristes, desanimados, se sentindo de fato órfãos. Depois da sua ressurreição, Jesus ele se apresenta a Maria Madalena, onde ela vai e diz aos discípulos que Jesus estava e está vivo, onde eles não acreditaram. Por sua vez, Jesus agora, ele se apresenta a 2 dos seus discípulos. Ele vai também e diz para os demais companheiros, ele diz para os demais discípulos que Jesus estava vivo. Mesmo assim, eles não acreditaram. A pergunta é: por que eles não acreditaram na fala de Maria? Porque eles não acreditaram quando aqueles outros 2 discípulos foram e disseram, anunciaram a eles. Sabes por quê? Eles não acreditaram por conta que ele estava desanimado, e o desânimo faz com que venhamos perder a fé. Uma vez perdendo a fé, ficamos incrédulos. Isso mesmo, uma vez perdendo a fé, ficamos incrédulos e não acreditamos mais no Cristo vivo. Aqueles discípulos havia desanimado, e o seu desânimo fez com que ele perdesse a fé. E uma vez perdendo a fé, eles ficaram incrédulos. E uma vez eles ficando incrédulos, passaram a não acreditar no Cristo vivo. Ou seja, o desânimo pode interferir na nossa fé. Cuidado, você pode ficar incrédulo por conta do seu desânimo. Por isso, queridos, não desanime, não perca a confiança em Deus, não perca a vossa fé. Amém? O segundo subtópico irá nos dizer sobre a aparição de Jesus. A aparição de Jesus aos discípulos. Jesus faz questão de se apresentar aos seus discípulos. Jesus já ressuscitado aparece aos seus discípulos e disse-lhe: Pai seja convosco. Mesmo assim, eles não acreditaram,
pensavam que era algum tipo de espírito. Jesus faz questão agora de mostrar as mãos e também os pés perfurados. Pasme cada irmão nessa oportunidade. Mesmo assim, eles não acreditaram que era Jesus. Mesmo assim, eles não acreditaram que Jesus estava vivo. Eles acreditaram que era um espírito, mas não acreditaram que era Jesus. Olha só, a tua incredulidade não pode ser maior do que a sua confiança em Deus. Ou seja, a sua confiança em Deus tem que ser maior, tem que ser superior à sua incredulidade. Jesus, ele se apresenta ressuscitado aos seus discípulos, mostra evidência de que era o próprio Jesus, através das suas mãos perfuradas, através dos seus pés perfurados. Mesmo assim, eles não acreditaram. Se vocês perceberem, antes da morte de Cristo, eles acreditavam, eles confiavam em Cristo. Após a morte e ressurreição de Cristo, neste cenário aqui, eles ficaram incrédulos, pois a incredulidade não pode ser maior do que a sua confiança em Deus. Jesus se apresenta para ele e eles não conseguem enxergar que era Jesus o ressuscitado. O terceiro subtópico vai nos dizer o seguinte: o avivamento após a ressurreição. O avivamento após a ressurreição. Após a ressurreição de Jesus, ele prometeu que sinais e milagres seguiriam a todos aqueles que obedecessem a ordem imperativa. E que ordem foi essa? Ide por todo mundo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Essa ordem imperativa, ide, agora com uma condição, que os sinais e os milagres ia acontecer. E qual seria essa condição? A condição era crer. Porque Jesus, ele fez questão de dizer isso: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E Jesus faz questão de dizer: eu deixo uma condição. Os sinais só vai acompanhar, os milagres só irão te acompanhar com uma condição. E a condição é: vocês têm que crer. Por que Jesus disse isso? Porque anteriormente os discípulos estavam incrédulos. Os discípulos não acreditavam que Jesus havia ressuscitado. Ou seja, você precisa crer para que os sinais venham te acompanhar. É por isso que nas igrejas atuais, na nossa igreja do século 21, muitos sinais não estão acompanhando. Sabes por quê? Porque somos incrédulos, não acreditamos que Jesus é o mesmo Jesus que operou no passado e continua operando no mesmo dia de hoje. Jesus que batizou, ele continua batizando. Jesus que curou, ele continua curando. Jesus que ressuscitou, ele continua ressuscitando. Jesus que foi prodígio, sinais e maravilha, continua sendo o mesmo Jesus. Você precisa sim acreditar para que os sinais venham te acompanhar. Estes sinais estão à disposição de todo aquele que crê. Os sinais, melhor dito, só irão nos acompanhar. Os sinais só irão te acompanhar. Você precisa crer. Você precisa acreditar. Vejamos, depois do Pentecoste,
Os discípulos pregaram com uma unção sobrenatural, expulsaram o demônio e curaram enfermos. Atos, no seu capítulo de número 3, a seguir, nós iremos ver essa evidência da unção de Deus que desceu sobre aqueles discípulos e eles pregaram com ousadia, no nome de Jesus expulsaram o demônio, vidas foram batizadas com Espírito Santo de Deus, mas para isso eles tiveram que acreditar. Esse avivamento só vai chegar na igreja, esse avivamento só vai chegar em você se você acreditar. Este é o segredo. Temos que crer para que o avivamento, temos que crer para que os sinais e os milagres nos acompanhem. O segundo tópico vai nos dizer o seguinte: o avivamento na missão da igreja local. O avivamento na missão da igreja local. O primeiro subtópico do segundo tópico nos diz o seguinte: o avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual, depois da descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, produziu uma chama nos corações dos discípulos e seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram o Evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Quando a chama arde no coração de alguém, quando a chama arde no coração, para que possamos fazermos missão, além de pregarmos o Evangelho na nossa pátria, na nossa residência, na nossa comunidade, nós apenas não nos conformamos. Perceba que além deles pregarem em Jerusalém, a chama ardia em seus corações, que eles tiveram que ir além fronteira, como a África, como a África e tantos outros países. E por quê? Nós agora queremos apenas ficarmos dentro de quatro paredes. Nós precisamos fazer missões. Nós precisamos proclamar o Evangelho de Cristo, não apenas na nossa parentela, na nossa casa, no bairro, na cidade ou até mesmo no nosso estado. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo, ter pregado o Evangelho de Cristo na cidade santa, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o Evangelho de Cristo. Ou seja, o Evangelho que te faz ser preso é o mesmo Evangelho que te faz ser liberto. O Evangelho a qual você prega e faz com que você seja preso, faz com que você seja humilhado, faz com que você seja desprezado, é o mesmo Evangelho que te traz para perto, é o mesmo Evangelho que te faz ser liberto, é o mesmo Evangelho que te faz ser conhecido pela pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer missão na minha casa, na minha escola, na minha faculdade, no meu bairro. Isso mesmo, na vizinhança. Não adianta a chama arder em meu coração para querer ir para a África, para querer ir para o Japão, para querer ir para a China, se a chama não arde em seu coração para você evangelizar o seu ente querido, para evangelizar o seu vizinho, para evangelizar o seu amigo de trabalho, o seu amigo de escola, o seu amigo de faculdade. Você primeiro precisa fazer missão na sua localidade, aonde você reside, aonde você está. A pergunta é: como é que você tem se comportado no meio da sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola? Será que você tem pregado o Evangelho de Cristo? Fica essa pergunta para mim e também para você. O segundo subtópico nos diz o seguinte: o avivamento nas missões regionais.
o avivamento nas missões regionais. O crente avivado, ele não se contenta pregar apenas para aqueles que estão em sua volta, mas está disposto a alcançar outras vidas. Veja o que diz em Atos, no seu capítulo de número 1, versículo de número 8, nos diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, quando a chama arde em seu coração para a proclamação do Evangelho, para pregar a palavra de Deus, você prega a palavra de Deus para o seu vizinho, para o seu patrão, para a sua patroa, para o seu colega de escola, mas você não se conforma com isso. Você quer mais um pouquinho, você quer ir mais além. Por quê? Porque a chama te impulsiona a você ir mais um pouco além. Foi o que aconteceu com os discípulos aqui. Perceba que primeiro ele recebeu a virtude do alto. Após esse recebimento da virtude, do avivamento espiritual, ele pregou em Jerusalém. Após ele ter pregado em Jerusalém, ele pregou na Judéia, mas ele não se conformou pregar apenas agora em Judéia. Ele foi em Samaria e depois os confins da terra. Deus irá trazer um grande avivamento para a sua vida, e você não vai apenas se conformar pregar para o seu vizinho, para o seu colega de escola, porque a unção que te faz pregar dentro é a mesma unção que te faz pregar fora. Eita glória! A unção que te faz pregar dentro da sua igreja, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, dentro da sua localidade, é a mesma unção que vai te impulsionar a pregar para fora. Glória a Deus. O terceiro subtópico irá nos falar sobre missões regionais atualmente, ou seja, no contexto a qual estamos vivenciando. As igrejas aqui no Brasil ainda desfrutam de uma liberdade constitucional, de fato, para expressar a fé e proclamar o Evangelho a toda a criatura, em todos os lugares, bem verdade, em todos os estados, em todas as cidades e distritos, dentro da nossa federação a qual residimos. A Constituição Federal nos dá esse direito de proclamar o Evangelho de Cristo. Todavia, será que vai ser preciso o Senhor Deus permitir que as perseguições comecem a vir contra a Igreja de Cristo, para que possamos nos despertar, para que possamos nos conscientizar e venhamos tomar uma realidade de choque na realidade, um choque, melhor dito, de realidade, para que possamos despertarmos, para podermos proclamar o Evangelho de Cristo? Não esperemos por isso, que nesses últimos dias possamos nos conscientizar que nós estamos em um país a qual dentro da Constituição nos dá essa legalidade, nos dá essa liberdade de proclamar o Evangelho de Cristo. Por isso, pregue Jesus no seu trabalho, na sua escola, na fila do banco, aonde você estiver, porque a Constituição te dá essa liberdade, e além da Constituição te dá essa liberdade, teve um que te deu a liberdade, e hoje eu e você somos livres para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Bem-aventurado cuja a nação é o nosso Deus. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo de número 33 e o verso de número 12, escrito está: então louvamos a Deus pela liberdade que nós temos ainda de proclamar o Evangelho de Cristo sem nenhum tipo de censura. O terceiro tópico
irá nos falar sobre o avivamento e as missões transculturais. O avivamento e as missões transculturais. Em Atos dos Apóstolos, seu capítulo de número 1 e o versículo de número 8, Jesus disse que após o recebimento do poder que certamente viria do alto, ele disse aos seus discípulos que ele seria a sua testemunha, e essa testemunha não seria apenas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, mas também os confins da terra. Jesus, ele disse que eles, debaixo de uma unção sobrenatural, ganhariam almas para o reino de Cristo e abririam igrejas em outros locais. E assim aconteceu. Os apóstolos, os discípulos de Cristo, na autoridade do Espírito Santo, começou a pregar o Evangelho até os confins da terra, chegando a abrir igrejas na Fenícia, em Chipre, até mesmo em Antioquia. Atos, no seu capítulo de número 11 e o versículo 19, nos fala sobre isso. Quando estamos debaixo da unção, mesmo fora da nossa pátria, ganhamos almas para Cristo. Realmente, como nós estamos debaixo da direção de Deus, debaixo da unção de Deus, fora da nossa pátria, nós ganhamos almas para Cristo, ganhamos almas para Jesus. Que possamos a cada dia nos despertarmos para estarmos preparados para ganharmos alma para o reino de Cristo. O primeiro subtópico aqui do terceiro tópico nos diz o seguinte: primeira igreja missionária. A primeira igreja missionária. A igreja de Antioquia foi a primeira igreja missionária, pois lá foi fixa uma importante base missionária dos primeiros anos do cristianismo. Ela foi responsável por enviar ao campo missionário ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo Paulo. Isso significa dizer que a igreja de Antioquia desempenhou um papel na propagação do Evangelho de Cristo no período do Império Romano do primeiro século. Então, a igreja de Antioquia, ela foi a primeira igreja missionária. A igreja estava estabelecida na cidade de Antioquia da Síria. Essa informação aqui, ela é muito importante, porque naquele tempo havia outras cidades com esse nome esse, Antioquia. É verdade, inclusive a Bíblia menciona uma dessas cidades que ficava na Pisídia, isso mesmo, entre todas essas cidades, Antioquia da Síria, onde ficava a igreja missionária era a mais importante. Eu fiz questão aqui de assinalar algumas curiosidades sobre a primeira igreja missionária, ou seja, Antioquia. Se não, vejamos, a igreja de Antioquia, ela foi uma potência missionária no primeiro século. Ela foi importante base para a evangelização do mundo grego-romano. Segunda curiosidade, a igreja de Antioquia teve entre seus primeiros líderes homens como Barnabé, Paulo e talvez até Simão o Cirineu. Terceira curiosidade aqui, foram os crentes da Antioquia os primeiros a serem chamados de cristãos. Atos capítulo de número 11, versículo 26 nos dá essa referência. A quarta curiosidade aqui nos fala sobre a igreja de Antioquia era comprometida com as questões sociais, ela mesma providenciou uma generosa oferta de ajuda para os crentes de Jerusalém que estava em dificuldades. Atos, no seu capítulo 11, versículo 27 ao 30, nos dá também esta referência.
E quinta e última curiosidade, a qual eu assinalei aqui, nos diz o seguinte: o Espírito Santo, através da igreja de Antioquia, comissionou Paulo e Barnabé ao trabalho missionário. Então, aquela igreja esteve diretamente envolvida nas viagens missionárias de Paulo. Atos, no seu capítulo 13 a seguir, o capítulo 11, 36 a seguir, o capítulo 18, versículo 23 a seguir, nos dá essa referência sobre algumas curiosidades da primeira igreja missionária, que foi a igreja de Antioquia. Vejamos então o segundo subtópico. O segundo subtópico nos fala sobre evangelização e decadência espiritual da Europa. Evangelização e decadência espiritual da Europa. Por falta de amor e interesse pela evangelização na Europa, ela que deu tantos missionários ao mundo como Hudson, transformou essa igreja em uma igreja pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo, diante todo mundo, diante o mundo. As igrejas europeias, ela foi considerada uma das igrejas mais carentes, um dos povos mais carentes do mundo. Os crentes se acomodaram, isso mesmo, os crentes se acomodaram, deixaram de buscar o avivamento espiritual, conforme diz a palavra de Deus. Lá em 2 Crônicas, não é verdade? No seu capítulo de número 7, versículo 14, escrito está: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Mas eles não fizeram isso, pelo contrário, fizeram com que o esfriamento espiritual viesse chegar naquela igreja lá do povo europeu. Há países no velho continente em que nem 5% das pessoas frequenta qualquer igreja, ou seja, 5% de pessoas apenas que frequenta qualquer tipo de igreja. Que Deus de fato traga um avivamento espiritual para as igrejas europeias. Se não, vejamos, o terceiro subtópico vai nos falar assim: clamou pelo avivamento espiritual. Para que possamos seguir o ídolo de Jesus, precisamos estarmos tomados da unção de Jesus. Só assim conseguiremos o objetivo que a nós foi proposto. Isso mesmo, esse objetivo missionário é fazer com que pessoas, vidas, sejam alcançadas através de um avivamento espiritual que estará sobre as nossas vidas. E isso não depende apenas de pastor, não depende apenas de um líder de igreja, não depende apenas de uma coordenação de igreja, de um regente de igreja. Não, depende também de cada um de nós. Como diz o profeta Abacuque no seu capítulo de número 3, dessa seguinte natureza: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Que o nosso Deus possa de fato trazer um avivamento espiritual para os nossos dias, porque precisamos a cada dia nos despertar, a cada dia precisamos de uma graça sobrenatural, porque os dias são maus. Enquanto nós estamos vendo a ciência se multiplicando, a tecnologia sendo avançada, nós estamos vendo também muitas vidas, muitos cristãos com as vidas sendo desanimadas, sendo esfriadas, e outras vidas que estão do mundo sendo fechadas, sendo ceifadas, melhor dito. Isso eu tenho também uma parcela de culpa, mas que possamos, em nome de Jesus Cristo,
buscar intensamente o avivamento espiritual para as nossas vidas, para podermos proclamar o Evangelho de Cristo. E a conclusão a qual nós deixamos nos diz que tenhamos um compromisso constante com Deus, com a missão que é propagar o Evangelho de Cristo, pois a nossa missão, maior missão, é ser avivado para buscar as almas perdidas. E essa missão é uma missão minha, é uma missão da Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos, através desse vídeo, nos despertar dessa lição, nos conscientizar, e que a partir de então possamos buscar a presença de Deus, para que possamos ir nos becos, nos valados, nas ruas, nas avenidas, proclamar o Evangelho de Cristo sob a direção do nosso Deus. Certo assim? Que Deus em Cristo vos abençoe e te aguardo no próximo vídeo.